Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste domingo, dia 25 de abril de 2020, terceiro domingo da Páscoa, sendo a cor litúrgica a branca. Nós vamos iniciar o áudio da liturgia da palavra fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste domingo vai ser em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e do 22 ao 33. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós os matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 15, com o refrão: Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. A segunda leitura de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas nem defeito. Antes da criação do mundo ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho. Lucas 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu-os e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caro irmão, cara irmã, aqui termina a liturgia da palavra deste domingo, dia 26, dia 26 de abril de 2020. Eu não vou fazer análise do Evangelho e das leituras, só lembrando, né, que domingo passado o Evangelho falou sobre São Tomé, né? Então Jesus ressuscitado vem surgindo, vem aparecendo para seus apóstolos, para seus discípulos, para as mulheres próximas, né, parentes. E meu comentário a respeito das leituras fica por aqui. O que eu tenho a dizer são notícias, né? Eu vou pedir que vocês entrem no site de notícias do Vaticano, que é o Vatican News, que tem a versão em português, né? Então é só colocar Vatican com um N no final de navio, News, e automaticamente é para surgir a página em português, mesmo que seja de Portugal. As últimas notícias referem-se primeiro a uma carta que o Papa escreveu, que também vocês podem entrar no site oficial do Vaticano, o vatican.va, Vatican, lembrando com N de navio no final, né? Vocês escolhem o ícone onde tem, parece uma moedinha com a cara do Papa Francisco, você clica, abre um site com o Papa Francisco no meio, à esquerda um menu em que lá está escrito cartas. Clicando em cartas, a primeira carta que aparecer é a última publicação que o Papa fez, escolhe na língua portuguesa, abre imediatamente ou em PDF ou uma página dentro do Vatican.va e lá
o Papa pede que no mês de maio estejamos rezando o Santo Terço, sozinhos ou em comunidade, de forma virtual mesmo, né? Muitos têm feito reuniões online, né? E muitos grupos têm feito a oração do Santo Terço online também. Não importa o meio, né? Mesmo que a gente esteja sozinho, peçamos que pelo batismo que nós somos, estamos unidos, estejamos reunidos, né, como cristãos neste momento e peçamos a misericórdia do Senhor a partir da intervenção e intercessão de Nossa Senhora. Essa é a primeira notícia. Tenho 3 notícias meio estilo apocalípticos, né? Mas eu tenho que dar porque é necessário entrarmos em combate espiritual, em oração nesse momento. A primeira notícia está no Vatican News. É só colocar na busca gafanhotos. Não sei quando que foi publicado, mas foi recente. Existe uma praga atingindo a África Oriental, na região leste do continente africano, que é o país da Etiópia, Sudão e Uganda, eu acho. Sudão do Sul, eu acho também. Mas é mais aquela região da Etiópia, que é uma região que vive muito em seca, né? Não tem havido chuvas naquela região. Eles já estão batalhando contra uma fome permanente, já de alguns anos, e junto com a pandemia de coronavírus veio agora uma infestação gigantesca de gafanhotos nos 3 países do continente africano. Essa é a primeira. A segunda notícia ainda não está confirmada oficialmente, mas existem rumores, e onde há rumor, onde há fumaça, há fogo, né? Da suposta morte do ditador da Coreia do Norte, que eu não sei pronunciar o nome dele, né? Eu sou descendente de japonês, não sou descendente de coreano. Kim Jong-un lá. Aí talvez vocês falem assim, bem feito, ele era ditador, comunista e tal. Havia uns rumores de que ele estava muito doente e parece que não suportou uma cirurgia. E eu vi mesmo lá no Twitter gente comemorando a morte dele. Lamentável, né, gente? Qual que é a preocupação se realmente ele morreu? E já estão especulando, e isso já desde da sexta para sábado, porque a notícia que eu vi foi sábado à noite, da suposta morte, né? Não é oficial ainda. A Coreia do Norte não se pronunciou. Mas já estão especulando quem que vai governar a Coreia do Norte. Parece que é a irmã dele, uma moça, e dizem que ela era bem ruim de coração. Como estamos falando de um país comunista, de ditadura fechada, precisamos estar atentos a uma situação nesse momento de pandemia mundial e que não podemos deixar de lado e pensar que é algo bobo e que está longe da gente, mas essas trocas de governo causam muita instabilidade, tanto no governo local, para a população local, mas principalmente uma instabilidade mundial. Porque se essa moça realmente for assumir a ditadura da Coreia do Norte, vai saber se não vai querer entrar em guerra com os Estados Unidos no meio da pandemia, em que todo mundo está frágil, né? Porque até o Estado Islâmico parou com as bombas, né? Parou, não sei até quando vai durar isso. Que o Estado Islâmico tinha mania de invadir igrejas, assassinar pessoas no meio de shoppings, né? E agora? Então tá tudo parado. Não tá tendo bombardeios e nada. Só que trocas políticas causam problemas. Então a minha teoria pessoal de conspiração, ou seja, coisa da minha cabeça, é que por incrível que pareça, o problema maior numa crise política que pode estar acontecendo agora está vindo nos países de regime comunista. Pode perceber, né? Até o ano passado era a Rússia vendendo armas, né? Porque a Rússia se diz não comunista, mas vive uma ditadura democrática, né? Porque o Putin não sai do governo. Segundo ponto, o vírus veio de um país comunista, independente se foi um escape acidental, se foi por causa de comida de morcego,
ou se foi uma arma biológica, mas que aconteceu lá, aconteceu. Ponto zero foi lá em Wuhan. E agora, terceiro ponto, nesse mesmo ano, essa suposta morte do ditador coreano que realmente deveria causar preocupação para o lado oriental, quer dizer, para o lado ocidental dos países. Fora que o Brasil, né, vou fazer um adendo aqui já que estou falando de política, fora que o Brasil está vivendo essa turbulência política com as trocas de ministro, principalmente ministros que estavam tentando colocar um pouco de juízo no nosso presidente. E a gente pode ver que, como diz, né, ele mostra a própria incompetência falando mal de todos que saíram do governo. A pessoa começa a colocar a culpa nos outros é porque não está sabendo fazer o trabalho direito. E esse nem é o terceiro ponto, tá? É só um adendo mesmo. O terceiro ponto, que também tem uma linha meio apocalíptica, que eu achei que era a teoria da conspiração, mas não é, é um fato. Qual que é o fato? O fato é que, segundo um site Olhar Digital, mas outros sites também vão estar falando disso, no dia 29 está para chegar aqui próximo do planeta Terra um asteroide com umas dimensões de 6 quilômetros de extensão, vindo perto. Diz que o perto da NASA, né, é 63 milhões de quilômetros. Contudo, pelo tamanho do corpo celeste que está se aproximando, é provável que está carregando ou uma cauda, não é bem um cometa, mas está carregando resíduos, né, material mineral, né, na sua passagem, o que significa que poderá cair na Terra, tá? Só que as notícias estão sendo meio vagas. Essa é a notícia, tá? Então vai vir um asteroide agora para quarta-feira. Não é cometa, é um asteroide, mas sempre lembrando que junto com o asteroide vem outras partículas logo após ele que poderão cair sobre a Terra. Até aí tá tranquilo e favorável, né? Vai passar rente, pelas proporções, vai passar rente pela Terra. Agora vem, bom, a parte científica se cair resíduos, pode ser que tenha uma chuva de meteoros, porque a estratosfera da Terra, né, quem lembra das aulas lá de ciências e tal, de astronomia, pá, geografia também, que essa é uma matéria da geografia, vai entender que os asteroides vão acabar se queimando na entrada da estratosfera terrestre. Então, se cair qualquer coisa, vai ser coisa pequena, né? Tomara que caia no mar, a maioria cai no mar, ou regiões desertas e tal. Mas se cair em alguma cidade, já sabe do que está causando isso. Mas aí vem a parte da teoria da conspiração, que não é coisa da minha cabeça, mas é o que eu li por aí. Na semana retrasada, inclusive. Não foi nem na semana passada, foi na retrasada. Alguns sites e canais do YouTube de linha Apocalyptic News, né, do Apocalipse News, nesse estilo, tem falado que essa quarentena forçada, né, claro que o coronavírus exige a quarentena, mas essa quarentena forçada, em parte, foi porque alguns setores políticos e dizem até que o Vaticano já sabiam que vai vir esse corpo celeste de dimensões de 6 quilômetros passando perto aqui do planeta Terra. E existe o perigo dessa coisa bater na Terra. Colocaram até o Vaticano, né? Não sei, então aí que tá, não posso confirmar nada, porque vem de canais de suposições apocalípticas. Mas o que me incomoda não é saber que o Vaticano sabe disso. O que me incomoda é que talvez essa quarentena em família seja uma forma de despedida, entendeu? Então pode acontecer, então isso termina os 3 pontos. Os gafanhotos são coisas reais. A chuva de meteoros pode ser uma coisa real sim, porque como
mesmo que o asteroide lá não bata na Terra, ele vai trazer uma chuva atrás de si vai trazer uma chuva de meteoros que pode ser que caiam sobre a Terra. Então a gente precisa estar atento para ver se não cai na nossa cidade, nas nossas cabeças, né? E essa suposta morte do ditador coreano só vem apimentar a situação, né? E porque não é nada agradável um país comunista instavelmente no plano político, né? Eu espero que o áudio chegue bem para vocês, porque eu estou falando meio baixinho, né? Estou gravando meio cedo, então para não acordar o povo, estou aqui fazendo o pitacão do domingo. Vou deixar com vocês com essas histórias, né? Com essas notícias, não é histórias, essas notícias. Lembrando, né? Procurem saber a carta que o Papa Francisco publicou, escreveu e solicita orações, certo? Bem, gente, desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, na proteção de Nossa Senhora e intervenção dos céus, né? De todos os santos, e seja o que Deus quiser. E vamos partir por oração, fazendo consagrações a Nossa Senhora, né? Ao seu santo de devoção, ao Sagrado Coração de Jesus. É a única coisa que temos que fazer. Não adianta queimar a cabeça se está vindo um asteroide, se o coronavírus vai acabar, não vai acabar, se de repente a Coreia do Norte vai declarar guerra em qualquer momento aí dos dias, né? Porque a morte do ditador não vai ficar tão em silêncio assim. Uma hora eles vão ter que falar. E paz e bem, né? E como diria o Papa, vamos rezar uns pelos outros, né? É só isso que nos resta por enquanto.